Há quase 60 anos atrás, tinha eu 20 anos de idade, ocorreu a chamada Guerra dos Seis Dias, no Oriente Médio. Ocorreu aquela guerra. O Egito, o Líbano, a Síria bombardearam Israel. Israel destruiu toda a frota árabe, todo o exército árabe em 6 dias. Mas quando houve o ataque, quando começou a guerra, nós reunimos a nossa célula, a nossa base de esquerda, no bairro, em pânico, para discutir porque nós sabíamos que havia uma guerra atômica em andamento. Isso foi em 1967, já tem 57 anos isso. Há 57 anos atrás, vários jovens no Rio de Janeiro estavam reunidos na casa de um deles, discutindo como íamos proceder diante da iminente guerra atômica que ia acontecer com a Guerra dos Seis Dias no Oriente Médio. Israel venceu a guerra, tomou territórios, e não houve bomba atômica nem guerra atômica. Há 57 anos atrás. Agora, os mísseis do Irã alertaram o mundo. Guerra atômica, a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial já aconteceu, gente. Aconteceu na cara da gente, que foi o fim da União Soviética. Foi a derrota do socialismo real diante do imperialismo, com a queda da União Soviética. Até a Terceira Guerra Mundial aconteceu quando todo mundo esperava uma guerra atômica. Foi uma guerra cibernética, uma guerra tecnológica. A União Soviética não conseguiu resolver suas contradições econômicas e desmoronou, sem disparar um tiro, sem um morto sequer, digamos assim. O que seria agora seria a Quarta Guerra Mundial, que ela virá, mas não acredito que seja atômica. Ela virá para o desaparecimento do imperialismo norte-americano. A Quarta Guerra será a derrota do imperialismo norte-americano. Mas corre todo mundo, o Irã disparou mísseis sobre Israel, vai ser a guerra atômica, vamos disparar. Não vai ter guerra atômica, não dá para ter guerra atômica. É sensato. Ah, mas o mundo é composto de insensatez, mas não de destruição de si mesmo. O capitalismo sempre encontrará uma maneira de sobreviver apesar de uma guerra atômica. Ou melhor, sem guerra atômica. Mesmo que o imperialismo seja derrotado, ele vai sobreviver ainda por séculos nas estruturas do mundo. Não dá para jogar uma bomba atômica em Israel. Não dá para jogar uma bomba atômica no Irã. Por que não dá? Porque vai matar muito. Não, porque a radiação atômica é levada pelo vento. E ninguém sabe para onde o vento leva a radiação atômica. É como cuspir para cima, vai lhe cair na cabeça, querendo ou não, vai lhe cair na cabeça pela lei da gravidade. No caso, pela lei dos ventos, a radiação atômica, uma bomba jogada no Irã pode levar radiação atômica para a Índia, para a China, para a Turquia, até para a Alemanha. Então não é coisa que se brinca, vou jogar uma bomba atômica ali, outra bomba atômica aqui. Há uma pesquisa que diz que se a Rússia, por exemplo, jogar uma bomba atômica na Ucrânia, imediatamente 46 milhões de russos morrem carbonizados. Morrem por radiação. Porque imediatamente a proximidade da Ucrânia com a Rússia é tão grande, tão colada, que é como se fosse um ataque ao próprio território russo. Então, 57 anos depois daquela corrida apavorada de que haveria uma guerra atômica, houve outra corrida. O mundo ficou em suspense. E o Domo, a defesa aérea de Israel, defendeu Israel e ficou elas por elas. Hoje Israel está prometendo retaliar, responder ao Irã. Vai ficar uma briga de vizinhos, uma briga de condomínio. Localizada, guerras regionais localizadas, guerras de desgaste. A verdadeira guerra que está sendo travada no BRICS, nos países do sul global que estão aderindo cada vez mais ao BRICS e, portanto, se contrapondo ao padrão dólar no comércio mundial, se contrapondo à economia norte-americana. Esta é a verdadeira guerra que está sendo travada. A rota da seda da China, o crescimento econômico da China, que já ultrapassou tecnologicamente os Estados Unidos. A prova disso é a Tesla. A indústria de carro elétrico do Elon Musk já está dançada diante da indústria de carro elétrico chinês. A guerra tecnológica a China já venceu e vai vencer a guerra econômica, vai sobrepujar os Estados Unidos economicamente em breve. E sem disparar um tiro. Essa é a verdadeira guerra que está sendo travada. O resto é briga de vizinho. São guerras regionais. É como eu estou vendo neste momento. Israel pode bombardear o Irã vai bombardear Israel. O conflito se alista, o conflito se amplia, mas fica ali restrito ao Oriente Médio. O Panamá não tem nada a ver com isso. Por mais que o embaixador israelense e o chanceler de Israel ataquem o governo Lula, o Brasil não vai entrar nesta guerra.
A menos que a radiação atômica de uma bomba atômica jogada lá no Oriente Médio chegue até o Brasil. E assim a nossa posição será muito mais defensiva do que ofensiva. Ou seja, é a guerra que ainda não houve. Esta guerra Irã-Israel, Israel-Palestina, é a guerra que ainda não houve. E é uma guerra regional que vai sendo travada enquanto, paralelamente, a guerra econômica entre China, Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos, sul global e norte global, vai sendo travada de maneira surda, na cara da gente. E é muito mais importante do que os mísseis do Irã sobre Israel. As atitudes tomadas pelo BRICS, por exemplo, prejudicam muito mais a economia norte-americana do que os mísseis do Irã sobre Israel. Os títulos do Tesouro americano, os títulos da dívida pública, a maior parte, a gigantesca parte desses títulos estão na mão da China. Se a China desvalorizar e puser esses títulos no mercado e vender esses títulos, a economia americana desaba no dia seguinte. E é isso que está sendo preparado. O fim do imperialismo norte-americano. Não são os mísseis do Irã que vão mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é a economia, como sempre. E agora, mais do que nunca, a tecnologia, a cibernética, os ataques cibernéticos, a guerra tecnológica informática. Até lá, vai morrer muita gente em guerras regionais. O imperialismo fomenta isso até por causa da indústria armamentista. Mas não é essa a quarta guerra que ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. E vai ser tecnológica. E vai ser assim, viu, não viu, viu, já foi, já era. A prova disso é a decadência dos Estados Unidos. Pela primeira vez tem 2 candidatos presidenciais completamente decadentes. O Joe Biden, que é uma múmia andante, de tanto botox, de tanta plástica, com 80 e tantos anos de idade, caquético, senil. E o Trump, que é a escrotidão como candidato a presidente dos Estados Unidos. Não há uma liderança real daquele New Deal, do novo plano norte-americano, dos Estados Unidos que saem da Segunda Guerra como potência mundial, com grandes líderes mundiais como Eisenhower e muitos outros, Kennedy. Não, são 2 líderes decadentes que mostram a decadência do Império norte-americano. Ou não, estou errado? Essa é a minha análise para hoje. Desejo a todos vocês uma boa semana. E vamos fazer pipoca, assistir o noticiário comendo pipoca, porque a quarta guerra mundial ainda não começou. Ou já começou, melhor dizendo, mas não é com Irã e Israel. E a gente vai junto, na luta por melhores condições de bem-estar social, por melhores condições de vida para todo o povo do mundo, para todos os povos do mundo, sobretudo para os povos do sul global. Alegrias, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.